E aí, gente, boa tarde. A aula de hoje, pessoal, é sobre estrutura e formação das palavras, ok? Então, vocês deverão assistir, certo? O vídeo aula, que é do YouTube, tá certo? Que é um complemento da aula. E aí, certo? Vocês irão fazer o exercício em cima do assunto que foi subtendido, do que foi trabalhado, tá certo? Vocês vão registrar toda a aula. Tudo que for possível, vocês registrarão como resumo de tudo que você compreendeu, tá bom? Então vamos lá. Gente, na estrutura das palavras, nós temos radical, vogal temática, tema, certo? Desinência, afixo. E também nós temos a vogal e consoante de ligação. Então, gente, o que é essas estruturas das palavras, tá? Vamos primeiramente saber o que é morfema. Morfema, gente, são as unidades mínimas de significação que formam a palavra, tá certo? Eu tenho elementos, né, que eu separarei e classificando, fazendo esta estrutura em qualquer palavra que eu quiser, tá certo? Então, gente, eu tenho assim, ó, a palavra imperdível. Então, vamos lá. Mais. Como é que foi formado? Imperdível. In mais perde, mais i, mais vé e mais is. Tá certo? Para cada elemento desse, gente, eu classificarei quanto à estrutura das palavras. E aí nós vamos aprender como é que a gente vai fazer. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, gente, é quando a palavra ela é verbo ou quando a palavra ela é nome, tá certo? Eu não posso fazer esta classificação sem, primeiramente, observar que esta palavra, gente, ou ela vai ser o nome ou ela vai ser um verbo. É o primeiro passo que vocês devem tomar. Depois disso, gente, vocês farão a separação, né, desses elementos mórficos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos primeiramente partir para o radical. O que é esse radical, gente? É o morfema que contém o significado básico da palavra. A eles são acrescidos os demais morfemas, tá certo? Aí eu tenho a palavra perder, tá? Como é que eu sei o radical? Gente, uma dica, ela é a parte mais importante da palavra. Para vocês entenderem melhor, é a palavra de origem. Perder vem de que palavra? Perde, né? Então, como é que eu faço esse radical? Eu pego do P, separo do P e vai até o D, tá certo? Vai até a última consoante, não vai entrar a vogal temática, tá certo? Ok? Então, a palavra é perder, certo? E o radical é do P até o D, tá certo? Eu tenho outro exemplo, gente. Eu tenho a palavra perdedor. Qual é o radical? Perdedor vem de quê? De perder, né? Então, também vai do P até o D. Eu tenho também perdido. Quem é o radical, pessoal? Também é o mesmo, será do P até o D, tá certo? Então, gente, observem que essas três palavras que eu mencionei, ok? Você vai perceber que o radical, ele é o mesmo, tá certo? Tanto das palavras perder, perdedor e perdido. Então, quando eu tiver um conjunto de palavras que possui o mesmo radical, eu vou chamar de cognata, tá certo? Porque possui o mesmo radical. Eu tenho também, gente, a vogal temática. Quando é que eu vou ter essa vogal temática? Ela vem depois do radical, tá certo? Se a palavra for um nome, a vogal temática poderá ser A, E ou O. Se a palavra for um verbo, o radical será A, E ou I, tá certo? Ok?
Por isso que eu falei para vocês que primeiramente vocês devem identificar se essa palavra, gente, é um verbo ou se essa palavra é um nome, tá ok? Então, dando continuidade. Eu tenho uma palavra, gente, perder. Radical, já sabemos quem é o radical, do P até o D. Depois do radical vem o quê? O E. É um verbo ou um nome? É um verbo, perder, né? Então, esse E será a vogal temática. Eu tenho uma palavra perdido. Quem é o radical? Do P ao D. E o IS, gente, é a vogal temática, porque é um verbo. As vogais temáticas dos verbos tanto poderá ser um A, um E ou um I, ok? Eu tenho uma palavra perdíveis. Também do mesmo jeito, o radical é do P até o D e o I é vogal temática, certo? Então, dando continuidade, eu tenho também o próximo elemento mórfico é chamado de tema, tá certo? O que é esse tema, gente? É o radical acrescido da vogal temática, ou seja, você vai fazer a junção, certo? Do radical mais vogal temática, que aí você vai classificar como tema. Por exemplo, gente, eu tenho uma palavra perdido, tá certo? Então, quem é o radical? Do P ao D, tá certo? Aí, gente, eu tenho perdido, né? Eu tenho um I como vogal temática. Então, qual vai ser o tema? Eu não disse a vocês que era só você fazer a junção, né? Do radical mais vogal temática. Então, o tema será perde, certo? Ok? Muito simples, não tem nada de bicho de sete cabeças. Vamos para a próxima. Nós temos a desinência, tá? Existe, gente, a desinência nominal e a desinência verbal. Se a palavra for um nome, a desinência é nominal. Se a palavra for um verbo, a desinência é verbal, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente identifica, tá? Então, vamos lá. Desinência é um morfema que indica gênero e número dos nomes e pessoa, número, tempo e modo dos verbos. Há, portanto, dois tipos de desinência, desinência nominal e desinência verbal. A desinência nominal, vamos lá, nós temos o elemento A ou S, que indicam, respectivamente, o feminino e o plural dos nomes. Quem são esses nomes? O que poderão ser esses nomes que eu estou mencionando? Tanto poderá ser substantivo, adjetivo, numeral e pronome. Tá certo? Então, gente, uma dica, não podemos confundir vogal temática com desinência de gênero. Se você perceber que a palavra, ela caracteriza um gênero, tanto pode ser masculino ou feminino, eu não terei vogal temática. Eu terei o quê? Uma desinência de gênero. Por exemplo, a palavra menina, tá? Quem é radical, gente? M, né? Começa do M e vai até aonde? O N, tá ok? Aí depois do radical vem quem? O A. Esse A é vogal temática? Não. Esse A vai ser o quê, gente? Desinência de gênero, porque está caracterizando que essa palavra está no feminino. E se eu tivesse o S? Se fosse meninas? O S identifica o quê? Identifica que a palavra está no plural. Então, como é que eu chamo? Desinência de número, tá? Então, continuando. Como é que funciona a desinência verbal? Quando a palavra for um verbo. Pela palavra até diz, né? Então, o que são essas desinências verbais? São as desinências que indicam número e pessoa, que eu vou chamar de desinência número pessoal, e modo e tempo, que eu vou chamar de desinência modo temporal, certo? Por exemplo, cantávamos. Quem é o radical, gente? Cantávamos vem de que palavra? De canta, né? De cantar, né? Então, você separa do C até o T, tá certo? Depois do radical vai vir um A, que é o quê? É vogal temática, não é um verbo, né? Tá certo? Depois vai vir um VAR, cantávamos. Gente,
Quando você está estudando os verbos, vocês memorizam muito a terminação deles. Qual é o tempo verbal que a gente conjuga cantávamos? Vamos lá, vamos tentar lembrar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam, certo? Então, esse verbo ele vai estar empregado, gente, no pretérito imperfeito. Então, por essa terminação vá, eu vou saber qual é o tempo, não vou saber, gente? E também tem como eu descobrir o modo? Sim. Quando é que o verbo está no modo indicativo? Gente, o verbo só vai estar no modo indicativo quando aquele verbo indicar certeza, tá certo? E quando é que o verbo está no modo subjuntivo? É quando aquele verbo indicar incerteza, dúvida, possibilidade, tá certo? E quando é que o verbo vai estar no imperativo? É quando você perceber que o verbo está indicando uma ordem, está fazendo algum conselho, tá certo? Algum pedido, certo? Ok? Então, esse vai ser chamado de desinência modo temporal, porque tanto a gente sabe que o verbo se encontra no modo indicativo e como a gente sabe o tempo do verbo, que é pretérito imperfeito, certo? Como é que eu vou classificar? Cantávamos, tá em qual pessoa? Nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é verdade? Eu pertence a qual pessoa? Primeira pessoa do singular. Tu pertence à segunda pessoa do singular. Ele ou ela pertence à terceira pessoa do singular. Nós pertence à primeira pessoa do plural. Vós pertence à segunda pessoa do plural. Eles ou elas pertence à terceira pessoa do plural. Então, cantávamos está na primeira pessoa do plural, tá certo? Então, esse nós vai ser chamado de desinência número pessoal, ok? Aí eu também tenho afixo. Os afixos, eles se classificam de duas maneiras. Afixo, gente, tanto pode ser prefixo, tá certo? Ou sufixo. Quando é que eu vou ter prefixo, gente? Eu só vou ter prefixo quando o elemento vier antes do radical, tá certo? Quando é que eu vou ter um sufixo? Quando o elemento estiver depois do radical. Por exemplo, eu tenho a palavra infeliz. Quem é um radical? Feliz. Infeliz vem de que palavra? Feliz. Então, tem algum elemento antes do radical? Sim, o in, tá certo? O in é chamado de prefixo, é o elemento que está antes do radical, tá certo? E se fosse a palavra infelizmente? Então, eu vou dizer que o radical é feliz, o in é prefixo, mente é sufixo, tá certo? Ok? Muito bem. Nós também temos, pessoal, vogal e consoante de ligação. São morfemas usados por questão eufônica para facilitar a pronúncia de certas palavras. Porque pode acontecer de você se deparar com um nome, certo? E aí você, por exemplo, separar o i. I não pode ser vogal temática se ela é um nome, não pode. Quem são as vogais temáticas dos nomes, lembram? A, E, O. E esse I, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de vogal de ligação, tá certo? Então, gente, também eu posso ter a consoante, tá certo? Que vai ligar de um termo a outro, como eu vou poder ter a vogal que vai ligar do termo ao outro, tá certo? Eu tenho, por exemplo, a palavra cafeicultura. Então, essa palavra, gente, você separar os elementos mórficos, você vai classificar da seguinte forma. Cafeicultura vem de que palavra? Café. Café será o quê? Café será o radical, tá certo? O i. O i é o quê, gente? Depois que vem o radical. Não era para vir a vogal temática? Mas nesse caso, o i não poderá ser uma vogal temática, porque é um nome, tá certo? Então, esse i eu vou chamar de vogal de ligação. Cultura. Cultura, gente, já é outra palavra. O que pode acontecer de uma palavra ser chamada palavras compostas, tá certo? Que tenha mais de um radical. Nesse caso, café e cultura são duas palavras. Café e cultura, tá certo? Então, nós temos dois radicais. Ok.
Se eu tivesse outro exemplo como chaleira, então vamos lá. Quem é o radical? Chaleira vem de que palavra? Chá, certo? Aí depois vem a consoante, né? O L, né? Que vem depois do radical. Como é que eu vou chamar? Consoante de ligação. Eira, que vem depois dessa consoante de ligação. Eira, gente, é o elemento que vem após o radical, que nós já sabemos que é chamado de sufixo, tá certo? E aí, né, gente, nós temos chaleira, tá ok? Muito bem. Dando continuidade, gente, nós vamos para a formação das palavras. Nós temos derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassitética, derivação regressiva e derivação imprópria, tá certo? Quando é que uma palavra, gente, é classificado como derivação prefixal? É quando você perceber que antes do radical, o elemento se encontra antes do radical, tá certo? Quando é que eu vou ter uma derivação sufixal? É quando depois do radical eu tiver, né, o sufixo, tá certo? Quando é que eu vou ter derivação prefixal e sufixal? É quando eu tiver tanto o prefixo antes do radical, como eu ter o sufixo depois do radical. Quando é que eu vou ter uma derivação parassitética? Gente, agora cuidado, para não se confundir derivação prefixal e sufixal com derivação parasintética. Vou dar uma dica, tá? Gente, quando a palavra for classificada como derivação parasintética, a dica é só você tirar, certo? Algum dos afixos. Se você retirar algum elemento, algum dos afixos, e a palavra perder o sentido, a palavra deixar de existir, é porque ela será chamada de derivação parasintética. Então, assim, ocorre com acréscimo de prefixo e sufixo, mas simultaneamente. Não existe a palavra nem só com prefixo, nem só com sufixo, como ocorre no processo anterior, como acabei de dizer. Então, eu tenho a palavra empobrecer. Vamos lá. Quem é um radical, gente? Empobrecer vem de que palavra? Pobre, tá certo? Então, a palavra, né, primitiva, que a gente vai classificar como radical, a gente, né, vai dizer que é empobrecer, é a palavra pobre, tá certo? Então, gente, né, empobrecer, então tenta retirar o prefixo, o elemento que vem antes do radical, o prefixo é em, tenta tirar. E leia, como é que fica? Pobrecer. Existe? Procura no dicionário. Não existe, gente, a palavra pobrecer. É da mesma forma se você retirar o sufixo, o elemento que vem depois do radical. Se você tirar ser, não existirá. Vamos lá, leia. Empobre. Existe? Não existe. Tá, gente? Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque aqui também nós vamos ter o acréscimo de prefixo e sufixo. Só que a diferença é que a gente não pode retirar nenhum desses dois elementos, tá certo? Porque se a gente tentar tirar um desses dois elementos, a palavra vai perder o sentido, tá certo? Agora nós temos a derivação regressiva. A gente tem alguns verbos e aí a gente pode transformar esses verbos que estão no infinitivo para passar a ser um substantivo. E aí quando eu transformo em um substantivo, eu posso trocar a terminação por a, e ou o, tá certo? Então, por exemplo, ajudar, eu quero transformar no substantivo, ajuda, certo? Perder, perda. Vender, venda. Debater, debate. Cortar, corte. Né? Atrasar, atraso, chorar, choro, apelar, apelo. Então, esses verbos que estão no infinitivo, tá certo? Quando é que eu tenho um verbo no infinitivo, gente? É quando eles estão terminados em alguma das três conjugações. Se o verbo estiver terminado em AR, ele pertence à primeira conjugação. Se o verbo estiver terminado em ER, ele pertence à segunda conjugação. E se o verbo estiver terminado em IR, ele pertence à terceira conjugação. Tá certo? Então, o verbo terminado, nessas terminações que eu acabei de dizer, eles são classificados, que eles estão em uma forma nominal chamado infinitivo. Certo?
Aí, por último, gente, nós temos a derivação imprópria. Quando é que eu tenho essa derivação imprópria? É quando a palavra é adjetivo e faz o papel de substantivo. É quando há uma troca da classe gramatical. Quer ver como é que acontece? Os bons têm suas recompensas. Pela palavra bons, você classificaria como adjetivo. Só que nesse caso, gente, ele não está fazendo o papel de adjetivo. Os bons têm suas recompensas. A palavra bons, nesse caso, exerce o papel de substantivo, porque está sendo acompanhado por artigo, tá certo? Nenhum momento o artigo vai acompanhar o adjetivo. O artigo só acompanha uma classe gramatical chamada substantivo, certo? Então, pode acontecer dessas palavras que era para ser classificada de uma forma e ser de outra. Vai depender do contexto, da situação que se encontra, tá certo? Então, quando você perceber que a palavra como esta, bons, né? Que era para ser um adjetivo e não está exercendo o papel de adjetivo, para que serve o adjetivo, gente? Relembrando, o adjetivo serve para caracterizar um substantivo. Pode ser uma característica, um defeito, uma qualidade, tá certo? Então, nesse caso, a palavra bons não está exercendo o papel de adjetivo, e sim de um substantivo. Então, esse bons aqui, tá certo? Houve a mudança da classe gramatical, que eu vou chamar de que tipo de derivação? Derivação imprópria, tá certo? Ok, gente? Subentendido? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Por favor, assistam o vídeo do YouTube também, para que vocês realizem o exercício, tá? Até a próxima. Beijos!